Vocês acompanham conosco desde anteontem, ontem também com atualizações e hoje ainda a situação do aeroporto de Vitória, né? Houve um problema de fornecimento de energia na torre de comando, de controle das aeronaves. Começou anteontem às 18 horas, terminou à 1 da madrugada de ontem. 48 voos impactados, inúmeros passageiros com compromissos sendo adiados e muitos deles se queixando da fraca assistência, né, que foi dada pelas empresas aéreas. O Procon teve lá ontem, inclusive notificou para explicações, e eu prometi a vocês falar um pouquinho sobre direitos do consumidor em situações como essa. Qualquer um está sujeito a uma situação como essa, e é por isso que quem está na linha conosco agora é a Letícia Coelho Nogueira. Ela é diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, é o Procon estadual. Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. E agradeço esse espaço para que a gente possa empoderar um pouco mais o nosso consumidor, para que ele possa fazer valer os seus direitos. Já me atualiza aí, o que vocês já sabem do episódio lá do aeroporto, o que resultou ontem na visita de vocês? Nós fomos provocados, obviamente, primeiro pela própria mídia, né? A gente observando os relatos dos consumidores que traziam claramente uma lesão aos seus direitos, principalmente na falta de informação ali inicialmente. Ainda na noite de segunda-feira, a gente percebia que os consumidores eles não tinham ainda a informação sequer do próprio cancelamento dos voos, inicialmente, e depois a gente foi vivendo essas situações contínuas, né? De muita gente sem informação, poucos atendentes. Em uma das companhias, por exemplo, quando nós chegamos lá na terça-feira pela manhã, nós tínhamos 300 consumidores em média na fila e um atendente apenas para poder passar as informações necessárias. E a gente também foi percebendo no decorrer da noite da segunda-feira que aquilo que é direito, não só pelo CDC, mas também pela própria resolução da ANAC, que é assistência para os consumidores, ela não estava acontecendo a contento, né? Muitos consumidores relatando que as companhias aéreas estavam despachando para que eles voltassem para casa ou para os hotéis sem dar nenhum tipo de assistência, o que fere de forma muito, muito grave, muito forte, o direito do consumidor. Foram inúmeros que participaram conosco aqui, e pessoas que tinham viagens internacionais, estavam saindo daqui, né, para um aeroporto, por exemplo, de São Paulo. Outros que passaram a noite e não receberam assistência de hotelaria, alimentação precária, não é mesmo? É importante a gente destacar isso, né? Existem alguns pontos muito específicos, né? Como você tratou aí dos direitos, né? Se o atraso já tem 1 hora de atraso, o consumidor ele tem que ter direito à internet, a telefone, a fazer os contatos que ele precisa fazer com as famílias. A partir de 2 horas, ele já tem direito à alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? Se é o horário do jantar, não pode ser uma coxinha, né? Então, se é o horário do café da manhã ou do almoço, então vai ser uma alimentação de acordo com a alimentação que seria dado naquele momento específico daquele horário. E superior a 4 horas, ou no caso que já era um cancelamento do voo, ou seja, não precisava esperar 4 horas, porque a resolução fala atraso superior a 4 horas ou cancelamento do voo. Então, imediatamente ao cancelamento do voo, ele já tem direito, então, à hospedagem, ele tem direito ao deslocamento até essa hospedagem. Se ele for morador do município ou do estado, ele tem direito, pelo menos, ao deslocamento e a receber as informações. A gente percebe que o consumidor, eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, eu já passei pela experiência do cancelamento de voo, e ele é jogado no aeroporto e largado, e deixa a pessoa lá no aeroporto como se não houvesse nenhuma responsabilidade das companhias, né? Então, a nossa presença ali foi deixar claro para as companhias que, independente se o cancelamento do voo aconteceu por uma questão referente à companhia ou à própria administradora
ou agora a gente tem aí uma terceira empresa, que é a empresa, né, responsável pela torre, enfim, independente disso, é obrigação da companhia aérea dar toda assistência ao consumidor. Eu acho que isso é importantíssimo, porque no primeiro momento ela pode se esquivar, dizendo que o problema não foi meu, né, de oferta ou não de aeronave, mas a incapacidade de eu conseguir pousar ou decolar com vocês dentro, não é isso? Exatamente, porque também quando a gente fala, tem uma expressão assim muito popular e que o consumidor precisa ter na cabeça dele. O risco do negócio é do fornecedor, né? Então, quando ele tem o lucro, quando a companhia aérea ela tem o lucro, ela não divide com o consumidor, né? Ela não traz para o consumidor nada de benéfico por conta do lucro que ele teve nessa parceria que ele tem com determinado administrador. Então, o contrato, e se a companhia ela se sente lesada depois, ela vai recorrer a isso junto à administradora. Agora, a assistência imediata, ela tem que ser dada pela companhia. Não tem como ela se isentar, não tem como ela dizer que ela não teve culpa, que o problema de energia, né? A gente está aí com uma dúvida muito recorrente que os técnicos vão trazer, porque todo mundo se pergunta como que o aeroporto não tinha um gerador, mas esses questionamentos, eles não isentam de maneira alguma a assistência que as companhias aéreas têm que prestar ao consumidor. Então, assim, mais grave ainda, é que nós tínhamos crianças, PCDs, idosos, ou seja, nem o atendimento dos prioritários que a lei traz, que precisa ser de forma célere e imediata, eles não conseguiram esse atendimento, né? A gente tem relato aí de um pai com uma criança no colo que a empresa falou, olha, você se vira, acabou sua acomodação, a gente ainda não sabe o horário do seu voo, você arruma um hotel de até X valor, que depois a gente reembolsa, como se fosse algo muito simples de ser feito, né? Então, o consumidor, muitas vezes, ele está longe da residência dele, ele não conhece a rede hoteleira, e às vezes até mesmo o próprio capixaba, que não tem a prática, né, de se hospedar na rede hoteleira, tem dificuldade de fazer esse contato. Então, é importante destacar que o consumidor, ele não, né, ele pode optar por ir embora e pedir um reembolso, mas isso é deliberalidade do consumidor, ele quer, ele prefere fazer isso. Agora, ele não é obrigado de maneira alguma a buscar o reembolso, ou seja, a companhia precisa dar essa assistência. Eu vi, inclusive, um dos vídeos, né, muitos dos que circularam ontem, eram de 2 funcionários que estavam indo a trabalho para São Paulo, não conseguiram embarcar. E aí eles filmaram o lanchinho deles, que era lanche, almoço, jantar, né? Porque eles ficaram de 6 da tarde a 1 da madrugada lá aguardando, né? As orientações. E a comida que eles receberam era um tapoerzinho cheio de salgadinho e um vidrinho de iogurte. Exato. É desrespeito, né? É um desrespeito, fere, mais uma vez, vou reforçar isso, fere o direito do consumidor. Então, assim, tem que ser uma alimentação adequada, de acordo, como eu disse, com o horário da alimentação, né? Então, assim, poderia até ser se fosse um lanchinho da tarde, mas jamais um lanche, como você mesmo disse, né? Que percorreu praticamente todo o dia do consumidor, né? Então, é desrespeitoso, fere. Os vídeos, eles chocam bastante, mostram Isso nós estamos falando do aeroporto de Vitória, né? Fora os consumidores que estavam vindo para Vitória e não conseguiram vir e que ficaram presos em outros aeroportos. Ou seja, o impacto foi muito grande e as empresas, elas precisam estar preparadas para poder atender os consumidores em casos como esse que podem acontecer e que de maneira alguma eles podem se isentar de fazer um atendimento adequado aos consumidores. E, sobretudo, o que chama atenção, pelo próprio relato dos consumidores, é que após a presença da fiscalização, algumas práticas mudaram. Então, isso mostra que as empresas têm consciência, né, das suas responsabilidades, né, e que não era necessário que o consumidor passasse por todo esse constrangimento e todas essas situações, até porque a gente viu que no decorrer da terça-feira, né, o aeroporto vai ficando mais calmo, mais vazio, ou seja,
daria para fazer um atendimento mais humanizado e mais respeitoso. Sem dúvida. Letícia, vamos relembrar aqui quais são as etapas, então, com 1 hora de atraso? Com 1 hora de atraso, então a empresa deve oferecer um telefone, porque muitas vezes o consumidor já está sem bateria ou sem uma conexão com a internet, porque ele precisa conseguir se comunicar, ele precisa falar com a família, ele precisa falar no emprego, que ele não vai conseguir chegar. Nós tínhamos, por exemplo, muitos consumidores que estavam aguardando, que teriam conexões, então ele precisava, de repente, fazer contato com outras empresas também para saber, para poder fazer outras remarcações, enfim. Atraso superior a 2 horas. Então, o passageiro ele tem direito a uma alimentação adequada, ou seja, tem que ser balanceada de acordo com o horário, o período daquela alimentação. Não vale esse lanchinho que foi dado aí para os consumidores de forma muito desrespeitosa. E atraso superior a 4 horas ou cancelamento do voo, que foi o caso aqui no estado, ou seja, se já foi cancelado o voo, não precisa esperar as 4 horas. Então, ele já tem direito a reacomodação em outro voo, a remarcação, ele tem direito à hospedagem, né? E ele tem direito a ser, inclusive, transportado até esse local dessa hospedagem. Ele não vai ter nenhum custo por essa remarcação. Uhum. Quem não recebeu essa assistência, além de procurar o PROCON, qual é o outro caminho? É danos morais? É justiça? Mas a gente pede, assim, muito fortemente, sabe, Fernanda, até aproveitando e agradecendo esse espaço, que o consumidor ele não deixe de fazer o registro dele no PROCON. Isso nos ajuda na nossa sanção administrativa. Nós estamos falando de uma multa que pode chegar a 14 milhões, então a gente percebe que o dano foi alto, mas muitas vezes até pela dificuldade, pela emoção, por todo o abalo que o consumidor está passando, ele deixa de formalizar esse registro. Ele pode fazer esse registro no PROCON sem sair de casa. Nos nossos canais tem lá um atendimento eletrônico, ele pode fazer o registro dele, enviar o que ele tiver de foto, vídeo, documentos, enfim, para que nós possamos então também sancionar essas empresas que geraram dano ao consumidor. E claramente, né, a gente não pode falar de mero aborrecimento. O consumidor ele teve um grande aborrecimento, ele teve uma perda. Nós tivemos pessoas que tiveram problemas no trabalho, enfim, outras questões, inclusive emocionais também, viagem marcada. Há pessoas que não foram mais porque o compromisso era naquele dia, ou seja, não dava para poder remarcar a agenda, enfim. Então ele pode sim acionar a justiça e buscar danos materiais e morais. Entendido. E qual o tempo que vocês têm para aplicar toda essa punição aí que você mencionou? A gente notificou as empresas, né? Eles têm 20 dias para poderem apresentar as contrarrazões e a partir daí a gente abre então o procedimento sancionatório para que ela possa ser multada. Tudo vai depender, obviamente, das apresentações de contraprovas que eles nos trouxerem. Mas nós temos bastante subsídio a partir dos depoimentos dos próprios consumidores, que até porque veio a público, né, circulou, a mídia foi um grande parceiro nesse momento também, porque nós não conseguimos chegar a todas as pessoas, mas isso viralizou de uma forma que todos esses depoimentos também estão sendo inseridos no nosso procedimento sancionatório para que essas empresas possam responder administrativamente pelos danos que foram trazidos aos consumidores. Entendido. E qual o valor mesmo que pode chegar a multa? Até 14 milhões. Milhões de reais. Isso. Ok, Letícia, eu te agradeço, tá? Pela participação aqui conosco, hein? Nós que agradecemos, Fernanda. Bom dia para vocês. Um bom dia.